vamos começar daqui da onde parou do outro vídeo, certo? Então, assim, se você, por obséquio, precisar mudar aqui a data de início de algum serviço, né, seja lá por qual motivo seja, jogar ele mais para frente, você tem que ter ciência de que dados que você inseriu, né, se já tiver alguma informação de produção para dias atrás, ele vai sumir, né? Então vai desaparecer, não vai contar mais. Mas digamos que não tenha nem, você não lançou nada, só quer mudar a data de início dessa obra, desse serviço específico aqui. Então não tem problema nenhum, você vai só buscar a data, né, dar o OK, e todos os dias, digamos que ela tenha, esse serviço tenha 10 dias, então todos os dias serão mudados, né, dias úteis, né, o sistema vai procurar todos os dias úteis para frente e vai lançar. Beleza, aí você pode surgir aqui com uma pergunta, né, dizendo assim, se eu trabalhar no sábado, cara, se você trabalhar no sábado, você pode adicionar um dia, certo? Você pode adicionar o dia por aqui, colocar uma data, né? Um sábado qualquer. Você pode fazer isso por aqui, né? Usando o histórico e adicionar uma data faltante. Digamos que passou, trabalhou sábado, aí você quer trabalhar, botar a data. Então você vai adicionar uma data, certo? Um sábado, um dia que você trabalhou lá. Beleza, porque ele só conta dias úteis, feriados, né? E finais de semana ele não vai contar. Ok. Dito isso, a gente vai seguir aqui para o próximo aqui, certo? Consolidado geral. Ah, eu não sei se eu falei no vídeo anterior, mas algo muito importante. São os dois mais importantes depois que você está com os serviços estabelecidos, certo? Quando você já tem todo o planejamento, toda a ordem de serviços, né? É, e você quer já ir lançando as produções. O, uma das coisas mais importantes que tem dentro do sistema, né, para você usar as ferramentas com potencial máximo, é lançar as produções em dias, né, e a dependência, né, dos serviços. Por quê? Vou usar aqui como exemplo a terraplanagem. Na terraplanagem aqui, você sabe que a gente precisa já ter ali no antes de começar a terraplanagem, você precisa ter o que lá? Na sua obra. Você precisa já ter ali a mobilização de um banheiro, de um escritório, de uma tenda ali para você fazer as refeições, né? Um lugar de vivência. Então tem que ter a estrutura mínima exigida por norma. Então, você não vai fazer isso à toa, né? Você vai chegar lá e vai fazer. Você vai fazer o acompanhamento direito. Então, esse serviço depende de um outro serviço. Então, no caso aqui, a terraplanagem depende da mobilização, né? Talvez ali 50% da mobilização já tendo banheiro, já tendo tenda. Então, já pode se iniciar ali, né? O transporte dos equipamentos de terraplanagem para a obra, porque já vai ter local para estacionar, né? Já vai estar tapumado. Então, toda essa questão já vai estar em execução, né? Se não 50% ou se encaminhando para 100%. Então, assim, porque necessita de você colocar dependência, se existe, porque existe, né? Porque a gente tem uma outra ferramenta aqui que fica nesse botãozinho aqui, fluxograma de dependência do serviço, que é, cara, essencial. Vamos lá. Digamos, esse aqui é o sisteminha, tá? É um fluxograma do serviço, né? A sequência de serviços, o que depende de quem aqui, o quem é na sequência de quem, de acordo com as datas. E você tem aqui esse botãozinho crítico que abre esse modalzinho aqui, ó, análise CPM, caminho crítico. Por que ele é tão importante? Porque ele te mostra os serviços que não tem mais folga, cara. Então, assim, eu não tenho mais folga para atraso. Se eu atrasar qualquer um desses, eu vou ter um atraso na minha obra global como um todo. Então, se eu quero manter minha obra nos eixos, eu preciso seguir isso aqui. Então, assim, daqui a gente já vê que tem aqui, certo?
até 67 dias eu tenho um caminho crítico que vou percorrer. Então eu não posso errar aqui, né? Ou então minimizar os erros aqui de atraso para eu não ter prejuízo na obra lá no final e a gente tá feito louco dentro do canteiro, né? Então assim, esse daqui é o caminho crítico, certo? São serviços que não tem mais folga e eu preciso ter uma atenção mais, uma visão mais profunda desses serviços aqui, tá? Para mim não vacilar com o prazo. Dito isso, eu vou voltar lá para o sistema, né? Existem outros botões aqui, mas eu não quero falar agora, deixar para a gente fazer aqui em outro vídeo. Então, a aba lançamentos é isso, é o coração. É por aqui que você vai lançar todas as suas produtividades. Vou seguir aqui para o próximo, para a próxima aba, consolidado, porque aqui você vai ter vários insights, certo? Vários insights informando como é que está a saúde da tua obra, né? Por exemplo, que o avanço total da obra foi 16%, mas entre o planejado, né? Entre o teu planejamento e a tua execução, você está com um desvio de 36%, né? Quer dizer que você era para ter alcançado muito mais do que isso aqui. Você não conseguiu, você está negativo 36% da tua obra. Então, isso aqui é praticamente a obra estagnada, né? Aqui não está aparecendo estagnado porque está usando um número bem grande aqui de dias como amostra, né, para poder fazer uma média de produção. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, que nem eu falei, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Já está com os dias que eu não lanço nenhum tipo de produção. Então, assim, é por isso. Mas se eu colocar aqui 20 dias, com certeza que vai estar estagnado, porque nesses 20 dias eu não lancei nada. Ó, tá vendo aí? Então a obra está estagnada. Então, ele está usando aqui a média de 20 dias, não foi feito nada. Então a obra está parada. Eu vou voltar aqui e vou colocar 30 dias novamente. Bom, aqui são as obras que estão no plano concluído, sempre vai aparecer, ele soma, né? Coloca aqui. As que estão em alerta, né? Tá crítico, precisa de atenção, precisa de foco, aparecer aqui. E a quantidade que não foi iniciada, então tem um 7. 7 serviços não iniciados. Nesses dois aqui, nesses dois insights, a gente tem o índice, né, o SPI, e ele tem as informações, né, de acordo com os lançamentos. O desempenho de prazo encontra-se em nível crítico, então, porque a gente já nota isso, né? Recomenda-se intervenção imediata para a recuperação do cronograma. Ok, você tem essas informações sempre aqui à vista. Então, é a forma de você olhar para a obra e realmente colocar peso nas suas decisões. A previsão, e é o que uma das coisas que eu acho mais importantes no sistema, né? Entre tudo, é esse resultado aqui, cara. Porque assim, a ideia do sistema é dar previsibilidade, né? A uma visão de águia, digamos assim, para que o engenheiro residente, né, e os encarregados tenham a possibilidade de decidir vários caminhos e escolher o certo ali, o melhor, né, o que vai causar menos dano, né, para recuperar a obra. Então, vamos lá. A previsão de término, certo? Aí eu quero só dizer que ele usa duas métricas de cálculo. Uma, ele usa o global, certo? E a outra, ele usa, porque assim, existe, quando tem ali um número X de serviços não iniciados, uma porcentagem, acho que é 3,5, que é uma lógica que eu coloquei lá, ele usa um cálculo, né, tirando esses serviços que não foram iniciados, e quando está todos os serviços iniciados, ele usa outra. Por exemplo, né, vou colocar, por exemplo, essa previsão aqui, ó, previsão de término, 16/9, ela está se baseando, tirando esses serviços aqui que não foram iniciados, porque não chegou na data deles, certo?
Se não chegou na data deles, não foi iniciado. Então, assim, eles saem fora do cálculo, mas eles fazem parte dessa obra, né, de alguma forma. Então, quando esses serviços estão iniciados, né, ou se eu quiser medir, pensando nesses outros serviços que não foi iniciado, existe aqui esse outro cálculo aqui que é conservador. E ele muda aqui de um para o outro de acordo com a quantidade de serviços iniciados ou não iniciados. Então, assim, no caso, ele está aqui porque está em segundo plano, né? A gente está se baseando nesse daqui, que é o mais coerente para esse tipo de situação. Tem os serviços não iniciados, então ele vai usar isso daqui. Por isso que está destacado aqui com uma numeração bem maior, né? Então, assim, a previsão deu 16 do 9, né? Então, o nosso prazo contratual é dia 7 do 8. A gente vai poder ver aqui no calendário de cobrança, que é a porcentagem do serviço, a necessidade de execução dos serviços diluída em dias. Então, a gente vai abrir aqui e depois vai ver. Já está com 10, 11 minutos. Vou encerrar isso daqui. Né? Vou fazer 12 minutos e vou encerrar isso aqui. A gente vai partir para outro vídeo. Né? Esse aqui seria a parte 2. Então, depois eu vou fazer a parte 3 e a gente continua daqui. Mas vamos lá. Então, assim, nesse daqui, então, temos 28 dias de atraso projetado. Então, do que foi projetado vai atrasar, né? Levando em conta que esse serviço não foi iniciado, mas não foi iniciado porque não foi lançado nenhuma produção, porque não chegou na data de início deles, realmente. E a conservadora, o cálculo conservador, né, ele usa a média de todos os serviços, ele vai dar aqui 9 do 8, né, no próximo ano. Então, assim, isso aqui é uma situação bem ruim, por isso que ele está aqui em segundo plano, que é só para você entender que ele usa dois cálculos. Se aqui tivesse todos os serviços iniciados, ele usa a média, a amostra de todos os serviços. No caso aqui ele está usando só dos iniciados, ok? Eu vou encerrar aqui esse vídeo e a gente vai fazer a parte 3 no próximo, tá bom?